Amém, irmãos? O que eu quero falar hoje, irmãos? Eu quero falar uma mensagem, irmãos. O que nós temos plantado aqui nessa vida? Será que nós temos plantado coisas boas ou coisas ruins? Amém, irmãos? Mas antes dessa mensagem, irmãos, eu quero agradecer a Deus pela minha vida, a vida da minha esposa Eduardo, meu filho Edson, minha filha Luísa Cláudia, que estão sempre me acompanhando no meu ministério, né? Minha esposa Eduardo está sempre orando por mim, sempre me ajudando a crescer cada vez mais. Amém? Glórias a Deus. E também quero pedir a Deus, agradecer a Deus pela sua vida que está do outro lado das redes sociais, principalmente para aquelas pessoas que estão lendo essa mensagem até o final. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, possa estar abençoando vocês grandiosamente nessa tarde de hoje. Amém? É o meu desejo no meu coração. Glórias a Deus. Irmãos, quando eu falo, irmãos, o que nós estamos plantando, irmãos, eu quero também que os irmãos dêem uma fugidinha comigo aí na Bíblia, uma viajadinha, como eu digo, irmãos. Amém? E assim eu vou explicar melhor para vocês o que a palavra de Deus nos ensina. Glórias a Deus. Quando os irmãos vão me acompanhando ali na Bíblia, em Gálatas capítulo 6, versículo 7, a palavra nos fala assim: Deus não se deixa escarnecer, pois tudo aquilo que eu implantar ele também colherá, você fará, não sei como está na sua Bíblia Sagrada, né, irmãos? A palavra também nos fala, né, no mesmo Gálatas capítulo 6, só que em vez do versículo 7, a gente pula para o versículo 8, glórias a Deus. A palavra nos fala assim: que tudo aquilo que a sua carne aqui na terra plantar, ela colherá em corrupção. Mas tudo aquilo que o teu espírito plantar, tudo aquilo que tu fizer para Deus espiritualmente, tu colherá com a vida eterna. Olha que bênção de Deus, assim diz a palavra da minha Bíblia. Glórias a Deus, irmão, essa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que está aqui somente para nos dar sabedoria e edificar a nossa vida, mostrar o grande amor de Deus por nós e como Deus quer que nós nos comporte aqui na terra, até o dia de nos buscar. Amém? A Bíblia Sagrada é bênção de Deus, irmãos, eu amo. Amém, irmãos? Então, irmãos, aí fica a minha pergunta. Glórias a Deus. O que os irmãos têm plantado aqui na terra, nessa vida? Amém? O que vocês têm plantado? O amor ou o ódio? O amor, né, ou as coisas erradas? O amor a Cristo ou fazer tudo aquilo que é o contrário a Cristo? Amar a Jesus ou amar as coisas do mundo? Amar a Deus ou amar a Satanás ou o diabo? É assim que eu quero deixar. É uma mensagem bem direta, irmãos, e é realmente essa mensagem que eu quero deixar aos seus corações. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Irmãos, quando a Bíblia Sagrada nos ensina que tudo aquilo que nós plantar, nós colheremos, irmãos, glórias a Deus, é isso que eu quero falar. Sobre o amor, irmãos. O que é o amor? O amor é sempre tu estar ao mundo próximo, é tudo aquilo que vem de benignidade, de amor, de carinho, né, de tudo que ele pode fazer de bem, tanto espiritualmente, carnal, desejar o bem, nunca desejar o mal, não ter inveja, não ter ciúme, né, irmãos, pelo próximo. Isso aí tudo é amor, irmãos. Tudo aquilo que tu tem dentro do teu coração, que é o amor de Cristo, que tu recebe como? Com o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Amém, irmãos? Não podemos aqui, irmãos, radicalizar, dizendo assim: porque eu tenho amor, eu não tenho Espírito Santo, eu não sou evangélico, eu tenho amor. Amém, irmãos? Amém. Se você pensa assim, glórias a Deus. Amém, irmãos? Quando eu falo de amor, eu estou falando de um amor mais grandioso, irmãos. A Bíblia diz que amar os teus de casa, os teus familiares, é fácil, irmão. Amar aqueles que tu conhece é fácil. Quando eu falo do amor de Deus, o amor do Espírito Santo de Deus, eu estou falando de amar o teu próximo, como a si mesmo. Assim como esse dia eu deixei uma mensagem. Amém, irmãos? É tu amar aquela pessoa que tu não conhece. Irmãos, às vezes até tu tem que amar uma pessoa que assassinou uma pessoa que tu gostava, irmãos. E aquilo ali é o amor de Deus. É difícil, é impossível aos nossos olhos. Irmão, eu também penso assim. Mas quando o amor de Jesus Cristo entra no nosso coração, tu acaba sentindo o amor por aquela pessoa, independente das transgressões que aquela pessoa fez. Amém, irmãos? Olha como Deus é perfeito. Como o amor de Jesus Cristo ele é perfeito ao nosso coração. Amém? Então, automaticamente, quando eu plantar coisas boas, irmãos, eu colherei coisas boas. Olha que bênção. A palavra nos diz que Deus nos honra. Tudo aquilo que nós plantar, Deus nos honra em 30, 60 a 100. Olha como Deus ele multiplica, triplica tudo aquilo que nós plantar. Às vezes nós plantamos uma sementezinha desse tamanho e Ele nos manda muitas bênçãos para cima de nós. Amém, irmãos? Então, tudo aquilo que nós plantar de amor, irmãos, vai ser bênção de Deus para a nossa vida. Vai ser de bênção de Deus para a minha vida, para a minha esposa, para os meus filhos, para meus netos, e aí eles também vão sentir amor de passar para outros. Amém, irmãos? Então, realmente, tudo aquilo que eu plantar de bem, eu vou colher. Realmente, irmão, quando eu planto as coisas mal, irmãos, quando eu tenho ódio pelo irmão, quando eu desejo mal, eu tenho inveja, ciúme da vida do irmão, da sua esposa, ou até mesmo do carro, casa, ou da vida que ele tem, né, espiritualmente com Deus, ou fora de Deus, automaticamente aquelas coisas, irmãos, eu estou desejando coisa ruim para aquela pessoa. Amém, irmãos? Então eu não tenho o amor de Cristo sobre a minha vida, irmãos. Eu não tenho o amor do Espírito Santo sobre a minha vida. Amém, irmãos? Então tudo aquilo que eu
estou desejando, irmãos, aquilo vai vir sobre a minha vida um dia, irmãos. Se eu desejar o mal do próximo, se eu desejar que o próximo morra, se eu desejar ver a desgraça do próximo, aquilo eu vou colher para a minha vida, irmãos. Então, às vezes, eu estou colhendo para a minha vida e para a minha família, irmãos. Amém? Olha que coisa bem triste isso. Não tem uma palavra bem forte, irmãos, que eu deixo para nós meditar. Amém, irmãos? Preste bem atenção no que eu vou falar aqui, irmãos. Quero dar uma viajadinha na Bíblia Sagrada, irmãos, né, na parte de Davi. Olha que bênção de Deus. A Bíblia Sagrada nos fala, né, que Davi já era rei, né, e quando ele estava andando no palácio dele, irmãos, ele olhou uma janela aberta e chegou ali para olhar para baixo, ele olhar a vista. Amém, irmãos? Ele não, nessa época ele não estava querendo mais ir para a guerra, né, irmãos? Ele estava se afastando de ir para a guerra. Deus disse que ele tinha que estar na guerra lutando lá pelo seu povo. Mas ele achou que podia ficar em casa descansando. Amém? Aquele negócio de descansar, sabe aquele negócio, irmão, que se fala, que tem aquele ditado que fala que tu tem que estar sempre em atividade, nunca pode deixar espaço para o diabo, que, como é que as pessoas falam, né? Que o diabo está sempre com a cabeça desocupada, a oficina do diabo. É mais ou menos isso. Então ele resolveu ficar em casa descansando. Aquele descanso, irmão, às vezes acabou trazendo coisas ruins para ele. Por qual motivo? Né? Por ele já ter desobedecido a Deus e não estar junto com os companheiros dele na guerra. Né? Porque ele era o rei, tinha que estar à frente da batalha lá. Automaticamente, quando ele saiu naquela janela, ele olhou para baixo, ele viu uma moça ali muito linda e muito formosa. A Bíblia diz que ela era muito linda e muito formosa. E aquela moça estava tomando banho nua. Ele cresceu o olho para cima daquela moça, irmãos. A Bíblia, eu creio que o diabo entrou nele ali na hora, meu irmão, que eu digo assim, na hora. Davi era rei, irmãos, ele podia ter quantas mulheres, naquela época, né, a Bíblia Sagrada aceitava, né, naquele tempo podia ter quantas mulheres ele queria, quantas concubinas, e realmente ele tinha muitas mulheres e muitas concubinas, mas aquela ali chamou a atenção dele, irmãos. Ele mandou os seus servos trazer aquela mulher até o palácio dele. Olha só que coisa bem estranha, irmão, que coisa, como o pecado, como a plantação que tu planta, às vezes, mais adiante na colheita, vai ser uma colheita ruim. Amém, irmãos? Com o negócio dele mandar trazer aquela mulher para ali que se chamava Batseba, olha que coisa bem estranha. Ele soube que aquela mulher era casada com Urias, que estava à frente também lá da batalha dele, né? Que era um dos capitães dele lá, estava à frente da batalha. Mas mesmo assim ele não respeitou que ela era casada, irmão. Olha só, Deus dizia que ele podia ter quantas mulheres queria, quantas concubinas, mas não. Mas ele tinha que pegar a mulher que era ungida por Deus, que era casada. Aquele casal ali era ungido por Deus, ele tinha se entregado a vida para Deus, né? Tinha casado. Então o que ele fez? Ele foi lá e trouxe o pecado sobre a sua vida, né? O que aconteceu? Ele acabou engravidando a Batseba. Olha que coisa bem estranha, né? Isso é bem complicado, essa parte da Bíblia. Muitas pessoas não contam essa parte da Bíblia. Contam só a parte que Davi derrubou Golias, né? E Davi de acordo com a coração de Deus. Mas Davi também era pecador, ele pecava. Amém, irmãos? Glórias a Deus. O que ele fez? Quando ele viu que ela estava grávida, irmãos, ele tentou encobertar aquela gravidez. Ele pensou assim, pô, agora como eu vou me safar? Todo o reino vai saber que eu andei com a mulher do Urias. Todo o reino vai saber que eu andei com uma mulher casada, né? O que ele fez? Ele tentou esconder dos olhos do povo, mas se esqueceu, irmãos, que tinha os olhos divinos, os olhos de Deus. Pois Deus, ele vê tudo, ele é onipotente, onipresente, onisciente. E ele se esqueceu que existia um Deus. E o que ele fez? Aquele Deus, mesmo Deus que ungiu ele através do profeta Samuel, foi o mesmo Deus que depois derrubou ele, irmãos. Por quê? Porque Deus é justiça. Muita pessoa prega que Deus é amor. Só amor, não. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é justo. Ele gosta das coisas certas. Como eu digo, Jesus Cristo ama o pecador, mas não ama o pecado que ele faz. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Então o que ele fez? Quando ele viu que ela estava grávida, ele fez um plano, né, irmão? Um plano diabólico, como diz. O diabo já estava nele, irmãos. Amém? Como antes que ele pecou, o diabo já entrou nele. Ele fez um plano. O que ele fez? Mandou trazer Urias da guerra, né? E mandou que Urias fosse descansar na sua casa. O que ele tinha na sua mente? Que Urias fosse se deitar com a sua esposa e assumiu uma gravidez que não era dele. Meu irmão, naquela época não tinha exame de DNA, né, irmãos? Era muito tempo atrás. O que fez? Urias era tão fiel que Urias não foi para casa, ficou dormindo pelos arredores, a Bíblia diz. O que acontece? Quando os servos deles falaram que Urias, que estava todo felizão lá, que Urias não tinha se deitado com a sua esposa, o que ele fez? Ele trouxe Urias até o palácio de novo e embebedou Urias e achou, agora tu vai para tua casa. Achou que dando um porre nele que ele ia lá e se deitar com a sua esposa. Urias era tão fiel, irmãos, a Davi,
né, a Deus e também, né, aos seus irmãos lá de guerra que estavam guerreando, aqueles que não conseguiam ir para casa. Davi no outro dia chamou ele e disse: Urias, o que tu está fazendo aí na porta do palácio? Urias, por que tu não vai para tua casa se desposar com a tua esposa? Diz que Urias falou para ele assim, irmãos. Bem assim Urias falou: como eu estaria lá na minha casa me desposando de uma boa cama, deitado com a minha esposa, quando meus companheiros estão lá na guerra morrendo? Imagina, irmãos, é uma bênção de Deus, né, irmãos? Então Deus tinha que honrar esse homem, que era uma bênção de Deus e ao mesmo tempo tinha sido traído. Amém? O que Davi fez? Um plano longe dos olhos, achando que estava longe dos olhos de Deus. Ele pensou: agora eu vou ter que encobrir isso aí, né? Como eu vou fazer? O povo vai cair em cima de mim, né? Vai falar o que vai me desrespeitar, porque ele estava totalmente errado, né? Ele estava totalmente no pecado. O que ele fez? Ele escreveu uma carta e mandou através de Urias mesmo a sua própria morte, imagina, carregar a sua própria morte, até Joabe, que estava à frente que era o seu capitão, que era praticamente o seu braço direito. Amém, irmãos? A Bíblia até fala que eles eram meio parentes. Glórias a Deus. Quando ele chegou a Joabe, ele falou assim: Davi te mandou essa carta. Joabe abriu aquela carta, a carta dizia: coloca Urias à frente da batalha, à frente lá do batalhão, porque ele não pode voltar vivo. Joabe obedeceu, mesmo contra a vontade, obedeceu. E realmente Urias acabou morrendo. Amém, irmãos? Aí começa a complicação para a vida de Davi. Glórias a Deus. Quando Urias acabou morrendo, irmãos, né, acabou, né, já estava ruim e ficou pior, né, irmãos? Lá, Davi começou a se glorificar. Olha bem, Davi começou a se glorificar. Agora ele tomou conta da esposa dele. Né? Quando eles estavam lá na guerra, os outros, acabou que até nessa guerra morreu Urias e o seu sogro. Né? O que acontece? Lá naquela guerra lá, quando eles estavam na guerra lá, eles ficaram sabendo que Davi tinha se casado com Batseba, tinha tomado a esposa de Urias. E realmente ele teve um filho com Batseba. Amém? Só o que aconteceu? Quando ele achou que tudo estava indo bem, aparece o profeta Natã. Olha que bênção de Deus. O profeta Natã, tomado pelo Espírito de Deus, veio sobre a vida, né, lá onde Davi estava, sobre a vida de Davi, e falou para Davi: Davi, por que tu fez isso? O Senhor sempre te deu todas as batalhas, te ungiu a rei através do profeta Samuel, sempre te deu todas as batalhas nas tuas mãos, tu sempre ganhou tudo, tu tens tudo, Davi, tu tens reinos, né, debaixo dos teus pés, tu tem milhões e milhões de pessoas que te servem, tu tem muitas mulheres, muitas concubinas. Por que tu foi escolher logo aquela proibida? Se lembra, irmãos, da palavra de Deus lá de Adão e Eva, do fruto proibido? Pois é a mesma história. O que Davi falou? O que eu posso falar para ti? Não tenho que falar. Quando ele tentou se explicar, Natan falou para ele: pois é, mas o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso que vê todas as coisas, ele viu o teu pecado. Então, a partir de hoje, o pecado cairá sobre a tua vida. E o salário do pecado é a morte. A Bíblia nos fala que o salário do pecado é a morte. Amém? Então, o que aconteceu sobre a vida de Davi? Davi ia morrer naquele instante ali. Mas Davi se ajoelhou ao Senhor. Disse: Senhor, eu não posso morrer, Deus, eu não posso morrer. Me perdoa, Senhor, eu me arrependi. Se arrependeu. A Bíblia diz que ele se arrependeu de grandiosamente de coração. Só que o que acontece, irmãos? Deus perdoa ele. Mas as consequências do pecado dele ficou. Amém, irmãos? Realmente ele foi perdoado por Deus. Mas as consequências do pecado dele, irmão, ele colheu. É isso que eu falo. A plantação tu vai colher. Deus vai te perdoar se te arrepender, mas a plantação, enquanto não terminar o último pedacinho da tua plantação, tu não vai deixar de colher. Amém, irmãos? Então o que acontece? Aí o profeta Natã falou para ele: Deus te perdoou, tu não vais morrer hoje, Davi, mas o teu filho que tu tivesse em pecado, ele vai morrer. Aí ele se apavorou, né, irmãos? Se atirou no chão, começou a orar para Deus, ficou 7 dias jejuando para Deus. E além disso, o profeta Natã falou: e tem mais. Da tua casa não escapará a espada. O que ele quis dizer? Que aí a morte estava sobre a casa dele ali, né? Ia ser guerra, né? Ninguém ia escapar sobre a ponta da espada. Ia ser morte, né, diretamente ali, né? Eles não iam ter aquela bênção de Deus como Deus abençoava a casa deles, né? Como Adão e Eva era abençoado no Éden, né? E aí estava totalmente afastado lá das bênçãos. Amém, irmãos? O que aconteceu? Aí ele se desesperou, começou a orar, começou a jejuar, né? A Bíblia nos diz que ele ficou 7 dias, né, jejuando e orando, só que ao final da palavra de Deus, que era o dia que o filho dele ia morrer do pecado, o filho dele veio a falecer. Amém, irmãos? Então até aí a Bíblia nos ensina o que um pecado né, pode acarretar, a plantação, né, que tu faz, pode a colheita ser grandiosa na tua vida e na tua família, dos teus familiares. Amém, irmãos? A palavra também nos diz, né, que aí como o diabo,
né, já tinha entrado já na família deles, né, que todo mundo ali ia morrer à ponta da espada, o que aconteceu? A palavra nos fala que ele tinha um filho chamado Aminon. E mais um filho chamado Absalom, que era os filhos, né? O Aminon parecia que era mais velho e Absalom mais depois. Amém, irmãos? O que a palavra nos fala? Que Aminon recebeu um desejo grandioso de se deitar com a sua irmã. Olha bem, um dia ele olhou a irmã dele e sentiu um prazer grandioso para a sua irmã. Uma coisa que era abominável aos olhos de Deus, né, irmão? A gente sabe que é abominável. O que acontece? O diabo colocou o coração dele, por quê? Porque já tinha aquela maldição, né? Falada pelo profeta Natan sobre aquela família ali. E o que acontece? Aminon acabou fazendo um plano lá, né, que estava doente, e pediu para sua irmã ir lá, Tamar ir lá, né, Tamar ir lá levar um remédio para ele. Só que era tudo mentira, né, irmão? Chegando lá, ele agarrou sua irmã e violentou ela à força. Olha bem o que é, né, uma plantação errada, o pecado que ele fez, o que acarretou sobre a vida dele, o que é as consequências de um pecado, irmão. Quero que vocês prestem atenção. E aí ele acabou violentando ela. Olha bem que coisa bem forte. Davi acabou expulsando ele do palácio. Ele acabou indo para fora dos palácios, ficou um bom tempo lá. Só que Absalão, que era irmã por parte de pai de Tamara, não aceitou aquilo ali. Ficou com aquela raiva do irmão, porque tinha uma promessa lá do profeta Natan que isso ia acontecer. Então, Deus promete e ele cumpre, irmãos. Podia, né, Davi orar, ele poderia estar perdoado e subir para o reino dos céus, mas sobre essa parte Deus não perdoou. Então quer dizer que ele estava colhendo aquilo que ele plantou. Entendeu, irmãos? Quer dizer que a colheita sempre vai vir. Preste bem atenção, irmãos, que eu quero falar. O que Absalão fez? Absalão foi lá, armou uma festa lá, um plano, né, e convidou Aminon para ir, como se quisesse fazer as pazes. E mandou a matar Aminon. Matou o seu próprio irmão. Olha que desgraça, irmão. E aí se completando aquilo que o profeta Natan tinha falado. Matou Aminon. Olha só que coisa mais forte. Aminon morrendo, né, veio Davi e correu Absalão de lá também. Né? Absalão acabou voltando de novo para o reino de Davi. Se fez de bonzinho, acabou voltando. Olha só que coisa mais forte. Absalão acabou montando uma armadilha, né, contra Davi. E acabou lutando contra Davi, e acabou ficando nas portas lá do palácio e ganhando as pessoas lá, prometendo, que nem hoje em dia esses prefeitos, né, essas pessoas que são do meio político acabam fazendo. Acabou prometeu que ia fazer isso, fazer aquilo, e acabou ganhando muitas pessoas de dentro do próprio reino de Davi. E acabou fazendo, né, uma rebelião contra Davi e lutando contra Davi. E Davi, para não matar ele, porque ia dar muita morte, Davi abandonou o palácio e deixou para Absalão. Olha só como a desgraça caiu sobre aquela família. A Bíblia nos fala que Absalão reinou ali por um certo tempo. Só que um dia Davi voltou para retornar aquele palácio. E aí teve um confronto, irmãos. E nesse confronto, irmãos, Davi não quis ir porque era o filho dele. E mandou a Joabe, né, com os outros capitões e seu exército a lutar. Amém, irmãos? Seus guerreiros lá. E eles acabaram lutando. E nessa história, Joabe, que estava à frente do reinado de Davi, acabou vencendo essa batalha. Olha que benção. Até aí, né, começou a melhorar para Davi, vencendo essa batalha. Só que aí Absalão acabou fugindo. Sobreviveu, só ele acabou fugindo. E ele, no meio dessa fuga, entrou no meio de uma floresta. A Bíblia nos fala que ele ficou meio engrapulhado lá pelo pescoço, pelos galhos de árvore. O que acontece? Aí, né, Joabe acabou chegando perto. A ordem de Davi era levar o filho dele vivo, né? Só que Joabe pensou assim: se eu levar ele vivo, ele já teve um pecado contra o pai dele. Davi amoleceu o coração, então um homem coração bom de novo. Ele vai acabar se revoltando de novo com Davi. O que a Bíblia fala? Respeitar pai e mãe, né, irmãos? Então nós temos que respeitar nosso pai e nossa mãe. O que o Joabe fez? Joabe foi lá e cravou a lança nele e matou ele. Matou o próprio filho de Davi, matou Absalão. E voltou para lá, para Davi. Então é isso que eu quero dizer para vocês, irmãos. Olha só que grande pecado se acarretou a vida de Davi por os pecados que ele fez. Amém? Ele fez uma plantação que ele colheu todas essas coisas ruins sobre a vida dele. Imagina, irmãos, não é de se refletir nessa história de Deus, não é uma história assim maravilhosa para nós ver até que ponto nós estamos plantando aqui nessa terra, nessa vida, e o que nós estamos fazendo de bom, ou o que nós estamos plantando, coisas boas ou coisas ruins. Realmente, a Bíblia nos fala que depois Davi, né, calculou que morreu lá pelos 70 anos, pela sua velhice, mas ele morreu em paz, né, que Deus arrancou todo aquele sofrimento, mas enquanto do seu coração, da sua família. Mas enquanto isso não aconteceu, irmãos, depois até Deus deu o próximo reinado, que reinou para ele, né,
que era o Salomão, né, também filho de Batseba, que acabou reinando, né, depois dele. Mas o que acontece isso, irmãos? Só que até Davi cair na real que ele tinha pecado, né, olha o que aconteceu na vida dele, irmãos. A vida dele virou um terror, virou um inferno, irmãos. Então é isso que eu quero deixar dito para vocês, irmãos. Tá bom? Passou um pouco do que eu queria, mas o Espírito Santo aqui, né, tocou no meu coração de falar essa mensagem. Nem era o que eu ia falar, a mensagem de Davi, mas o Espírito Santo tocou no meu coração. Amém, irmãos? Que vocês fiquem um pouquinho com essa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e possam unir com a palavra do início, tá bom? E nós possamos aqui, como irmãos, entrar em comunhão e ver até aqueles que não são irmãos Cristo, todas as pessoas. Isso é a mensagem para todas as pessoas do mundo. Amém? Que puder olhar e ver. Amém, irmãos? Quem puder escutar essa mensagem, né, que possa, né, estar meditando nessa palavra, amém, irmãos? E nós ver o que nós estamos fazendo na nossa vida nesses dias de hoje, amém, irmãos? Não porque está vindo 2021, né, irmãos? Mas não está na hora de a gente mudar a nossa vida, os nossos pensamentos, tudo aquilo que nós pensamos de ruim e voltar a ser pessoas que pensam as coisas positivas, coisas boas, do próximo, do irmão, né, de quem for, amém, irmãos? Glórias a Deus, é essa a palavra que eu quero deixar nessa tarde de hoje. Que Deus possa abençoar vocês grandiosamente. Espero que eu tenha feito uma mensagem, sei que ficou grande, mas que possa tocar os seus corações através do Espírito Santo de Deus. Que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo de Deus a entregar essa mensagem. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Fique na paz do Senhor. Amém, Jesus.